Então agora, iniciando o nosso segundo vídeo de hoje, nós vamos tratar, como eu comentei anteriormente, quanto aos princípios e direitos constitucionais que dão esse alicerce à proteção do consumidor, certo? Porque como toda norma infraconstitucional, como todos nós já sabemos, ela deve obrigatoriamente obedecer aos elementos traçados dentro da Constituição, tá? E dentre esses elementos, nós podemos encontrar então os princípios, tá? Porque os princípios acabam funcionando como uma espécie de um elemento norteador para todo o ordenamento jurídico, né? Ele acaba funcionando como um substrato que rege todas as normas gerais. Funcionam basicamente como regras mestras, regras que vão dar o condão, vão dar o caminho que o ordenamento deve seguir, né? Para que ele tenha então efetividade e alcance outros elementos traçados dentro da própria Constituição, tá? Então eles vão dar um fundamento para a construção jurídica, tá? Então o princípio ele vai influir também na interpretação das normas gerais, e principalmente quando houver algum conflito entre essas normas, tá? É claro que nós não vamos estudar hoje todos os princípios e todos os direitos fundamentais que estão inseridos dentro da Constituição, mas nós vamos abordar pontualmente aqueles que são do interesse da nossa disciplina, do nosso contexto de direito do consumidor, tá? Então, rapidamente, quais são esses princípios de direitos constitucionais que dão esse alicerce ao direito do consumidor? Nós temos a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a justiça, solidariedade, isonomia, direito à vida e direito à informação também, tá? Como eu passei na imagem para vocês um pouquinho antes, certo? Então, mas vocês sabem me dizer como é que esses elementos vão influenciar tão diretamente no direito do consumidor que mereça então uma aula só para isso? Pois nós vamos conversar sobre isso agora, começando pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Esse aí podemos dizer que é o maior princípio que nós temos, talvez o mais amplo princípio que nós temos, e de um mesmo lado, da mesma forma, um dos mais complexos, um dos mais difíceis de conceituar, de trazer uma explicação do que ele é. Porque ele é muito amplo, ele envolve uma série de elementos, né? Ele acaba dando guarida a todos os direitos individuais que nós temos hoje em dia. Podemos dizer que ele é um princípio de valor preenchido, justamente por essa dificuldade que tem em conceituar a dignidade da pessoa humana. Por que ele é um princípio de valor preenchido? Porque, ainda que seja difícil a sua conceituação, a sua definição, quando da ocorrência da agressão a esse princípio, rapidamente nós podemos perceber que ele foi rompido, que ele foi agredido. Então, daí a gente tira essa ideia de que ele é um princípio de valor preenchido, certo? Então, mas para que nós tenhamos essa dignidade atingida, assim, em linhas gerais, né, precisamos atentar-nos a uma série de elementos. No entanto, para ter esse direito a essa dignidade, a essa preservação, manutenção de dignidade, basta uma única condição: de que você seja um humano, que você seja uma pessoa. Basta isso para que você já faça jus ao direito à dignidade da pessoa humana, certo? Mas precisamos de uma série de valores, uma série de direitos para que nós possamos então efetivar a dignidade da pessoa humana, certo? Dentre esses elementos, dentre esses contextos que existem, que fomentam a dignidade da pessoa humana, nós temos aí, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, que nos traz os direitos sociais, direito ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade, enfim, uma série de elementos. Eles juntos poderão dar razão, então, à dignidade da pessoa humana. E dentre esses elementos, nós podemos colocá-los também, podemos colocar essa dignidade da pessoa humana como sendo um dos grandes alicerces do direito do consumidor. Uma vez que, sendo a dignidade uma junção de inúmeros fatores, é claro que uma relação consumerista equilibrada
vai colaborar para que haja, então, uma dignidade, certo? Seguindo um pouquinho aí, nós temos agora um segundo elemento, a liberdade. Quando a gente trata de liberdade, é claro que nós não vamos falar nesse momento de toda ela, num sentido muito amplo, tá? Mas nós vamos focar nessa liberdade que nos interessa dentro do direito do consumidor, que é a possibilidade do consumidor agir, escolher algo, assim como de um outro lado, a liberdade que o fornecedor tem em empreender, em criar, em vender algo, tá? Também é um contexto de liberdade. Esse princípio de liberdade, ele acaba sendo estampado em diversas passagens da Constituição. Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de crença, enfim, uma série de pontos em que a Constituição aborda essa liberdade. Só que trazendo aqui para o nosso mundo do direito do consumidor, eu vou destacar para vocês o que nós temos lá no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 4º, que diz o seguinte, o artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aqui nós temos ali um rol de fundamentos da República Federativa do Brasil. O inciso 4º nos traz o seguinte: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pulo do gato que nós temos aqui, então, meus amores, é a livre iniciativa. Por quê? Porque essa ideia de livre iniciativa, nós temos que há a permissão do investimento em ideias, tá? Atrelada a essa ideia de liberdade. É o direito que o empreendedor, ou seja, o fornecedor, tem de correr o risco do seu empreendimento. E de um outro lado, o consumidor tem a liberdade de escolher se vai adquirir alguma coisa, se quer ou se pode, ou o que quer, de quem ele quer adquirir. É uma liberdade. E incumbe, então, ao Estado garantir essa sociedade livre, essa liberdade nesse contexto consumerista, certo? Então, é uma ideia de livre ação, de agir livremente, de querer e poder comprar ou adquirir alguma coisa, querer e poder fornecer alguma coisa para quem tenha interesse, certo? Então, essa é a ideia da liberdade constitucional atrelada ao direito do consumidor, certo? Aí vamos seguir, então. Então, nós temos também um elemento de justiça. Vamos falar de justiça com base lá no nosso artigo 3º da Constituição, que é os objetivos da República Federativa do Brasil, construir, então, uma sociedade livre, justa e solidária, certo? Essa ideia de justiça, ela acaba também permeando todo o nosso ordenamento jurídico. Ela acaba se infiltrando em tudo que nós temos ainda dentro do direito como um todo, não só constitucional, não só consumerista, tá? Direito como um todo. Então, dada a natureza social do ser humano e da sua convivência, é claro que existem conflitos. Conflitos são inerentes da própria condição humana, né? E então é um momento em que a ideia de estabelecer uma justiça entre eles é necessária. Porque dentro de um conflito nós temos sempre duas partes que estão disputando algo, questionando algo, e é preciso que haja esse equilíbrio entre esses indivíduos que estão num conflito em um determinado momento, tá? Então, dentro do direito do consumidor, é preciso que haja esse equilíbrio entre as partes. E da ausência, aliás, na verdade, desse desequilíbrio, é que há necessidade do restabelecimento do equilíbrio, bem como o fomento à justiça. Trazer a justiça como sendo um elemento de equidade dentro da relação de consumo, certo? Vamos continuar um pouquinho mais. Vamos seguir. Nós temos, então, a ideia da solidariedade. O que nós temos como solidariedade? Também é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, descrita lá pelo nosso artigo 3º, certo? Que é ter uma sociedade livre, falamos de liberdade, justa, falamos de justiça, e solidária.
E essa solidariedade, ela pode ser definida de duas formas, ela pode ser dividida de duas formas. A primeira forma que nós temos é uma solidariedade mecânica, que é uma relação entre as pessoas do todo e o todo frente a essas pessoas, tá? Para quê? Para que haja um funcionamento do sistema total. E de um outro lado, nós temos a solidariedade orgânica. Essa solidariedade orgânica, ela vem sendo como a divisão do trabalho com diferentes funções de cada uma das partes que estão envolvidas nessa relação, certo? Que essa divisão é necessária para que haja esse funcionamento, e esse funcionamento só vai acontecer se houver, então, a solidariedade entre essas partes. Então, aqui nós temos fortemente um elemento de cooperação entre os indivíduos, a fim de obter um total, um todo em funcionamento, tá? Então, por solidariedade, nós temos que é preciso que haja o fomento, a harmonia entre as partes que compõem todo um sistema, ou seja, solidariedade dentro da relação consumerista, dentro da relação de consumo, uma vez que eu preciso que as duas partes envolvidas na relação possam agir harmonicamente para manter esse equilíbrio dentro dessas relações, tá? Seguindo mais um pouco, nós temos o princípio da isonomia, tá? Esse princípio da isonomia, ele acaba sendo também um princípio com grande dificuldade de conceituação, tal como nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Porque a interpretação desse princípio, ela emana diretamente da época de Aristóteles, né? Quando ele explicava em sua emblemática fala que deve-se dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida dessa desigualdade. No entanto, essa medida da desigualdade é o que é mais complexo de alcançar. Porque se eu tratar com muita desigualdade, eu vou caracterizar então uma discriminação. No entanto, se eu não considerar a diferença, eu vou estar sendo negligente com a proteção a esses indivíduos. Então, esse contexto de medida da desigualdade é muito complexo. E dentro dessa ideia, né, que nós temos, basicamente, vou tentar trazer para vocês um exemplo. Por exemplo, exigir que uma professora tenha uma estatura mínima necessária para poder dar aulas na Unir. Né? Professora pequena como eu, não pode. Pessoas com menos de 1,5 m não pode dar aula na Unir. Por quê? Não tem uma razão. Ao passo que, para o desempenho de alguma função específica, eu preciso que o indivíduo tenha uma certa altura, tenha, sei lá, pelo menos 1,60 m, 1,70 m. Para que possa, então, haver um bom desempenho de sua profissão, de sua função. Então, essa limitação de tamanho de altura, não vai funcionar como um elemento discriminatório se para o exercício da profissão o indivíduo precisa ter, de fato, uma certa altura. Ao passo que, para ser professora, se for exigido que haja uma altura específica, vai ser um elemento de discriminação, porque não há necessidade de uma altura mínima para o exercício da docência, tá? Aí, trazendo aqui para o nosso mundo do consumidor, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho um filme de grande sucesso, não sei, não consigo me lembrar agora um filme de grande bilheteria, mas tá, pense em algum aí. Filas enormes, né, de até 3 horas para poder comprar o ingresso do filme, aí tudo bem. Aí determinada operadora de cartão, ela faz uma parceria com os exibidores do filme, né, que quem possuísse determinado cartão compraria o ingresso antecipado e então evitaria-se as filas. Genial, né? Então, esses clientes das operadoras, eles acabam sendo mais iguais que os outros. E isso ia ferir diretamente o princípio da isonomia dentro do direito do consumidor. Eu não poderia agir dessa forma. Então,
A agressão, esse privilégio dos clientes de determinada operadora, seria então a configuração de uma agressão ao princípio da isonomia. Tudo bem até aí? Vamos seguir. Vamos lá para o direito à vida, né? Direito constitucional, direito primário do indivíduo. Talvez seja esse direito um dos carros-chefes do nosso ordenamento jurídico. Porque por vida, direito à vida, devem ter estudado exaustivamente essas questões dentro do curso de direito, mas por direito à vida não é somente a ideia de estar vivo, de nascer, né? Mas também a ideia de manter-se vivo. E junto com isso, de novo, a parte complexa, a dignidade da pessoa humana está diretamente atrelada ao direito à vida. Porque não é somente o direito de nascer, não é somente o direito de manter-se vivo, é o direito de nascer, de manter-se vivo e ter dignidade nessa vida. Ter uma vida digna. Então, mais uma vez, nós temos um grande direito emanado diretamente da Constituição Federal, decorrente da simples condição de ser uma pessoa. Nós temos o direito à vida também dando um forte alicerce, uma forte presença dentro do direito do consumidor. E, por último, nós temos o direito à informação. Esse direito à informação, ele pode ser contemplado dentro do nosso contexto jurídico sobre 3 aspectos. Primeiro, o direito de informar, que é o direito de transmitir uma informação para alguém, tá? Segundo, o direito de ser informado, ou seja, de receber uma informação. E o direito de informar-se, ou seja, de ir buscar uma informação. Então, esses 3 aspectos, eles permeiam diretamente o direito do consumidor, tá? E ele vai também dar uma grande base às regras do direito do consumidor, porque essa ausência ou presença de informação pode dar ensejo a uma série de questões de entraves decorrentes da relação de consumo. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós já estamos aptos a tratar propriamente quanto à relação de consumo. E essa questão da relação de consumo, bem como todos os seus elementos, os elementos que compõem a relação de consumo, serão tratados no próximo vídeo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas permaneça comigo, continua comigo, que nós vamos continuar no próximo vídeo com a relação de consumo.